Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro, e nós estamos começando mais um programa Papo de Câmbio. Vamos conversar com o correspondente cambial Lucas Berti sobre o comportamento do dólar, especialmente em relação ao real, mas também em relação a outras moedas, as implicações disso no mercado, o que tem feito o mercado subir ou descer. A gente teve na semana passada a super quarta, que mudou o cenário de juros. Tivemos o início de corte nos juros dos Estados Unidos e um aumento nos juros no Brasil. Essa mudança no diferencial mexeu com o dólar e o Lucas Berti vai explicar isso. Antes de já lançar a primeira pergunta para o Lucas, eu lembro que é muito importante você, aqui no nosso canal Safras TV no YouTube, inscrever-se, ativar as notificações, deixar seu like, seus comentários, isso é sempre muito importante, assim você fica sabendo de nossos vídeos novos todos os dias. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações em um só lugar. Lucas, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ver o gráfico do dólar, e a gente tem realmente um cenário que se modificou depois da nossa super quarta, depois da mudança nos juros, no cenário de juros. Temos aí na tela, né, a moeda americana iniciou um processo aí de declínio, né, Lucas? É claro que com essas mudanças aí nos juros. Tudo bem, Lucas? Grande abraço. Bom dia, Alessandro. Tudo ótimo aqui, obrigado novamente. Você, o pessoal de casa que está nos assistindo. De fato, a gente teve uma forte oscilação no dólar pós divulgação de decisão de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos, naquela super quarta que tivemos semana passada, e aqui no Brasil, que aumentou a distância entre juros lá fora e juros aqui. De fato, as apostas nos Estados Unidos estavam remontadas, divididas entre 0,25 e 0,5% ponto percentual de queda nos juros, mas o Fed optou por cortar juros mais agressivamente e já também um pouco pautado na contenção da inflação no país, mais convergindo para a sua meta de inflação. Então, nós temos Fed a 4,75 para 5% de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aí agradou o mercado, agradou os mercados mundiais, o pessoal correu para economias também de risco e o Brasil se enquadrou nisso. Ao mesmo tempo, nós tivemos Copom aqui aumentando os juros e tivemos aí agora 10,75, não foi uma revisão para cima muito agressiva, mas está dizendo para o mercado alguma coisa, tá? A questão toda, Alessandro, é que a gente teve um dólar que caiu bem, né? Lembra que nós operávamos aí com a dólar em torno de 5,60, 5,65. O dólar chegou a testar os 5,39 e também agora, hoje já está, isso é lá meados na semana passada, e essa semana dólar testando já no início do pregão, hoje 5.409, próximo de 5.400. Mas eu gostaria de salientar que é um dólar que não consegue fechar ou se consolidar abaixo desses patamares. Nós temos um suporte forte no 5,42, tá, no mercado, mas nós estamos para o curto prazo com digamos assim, um desenho de queda no mercado, uma tendência de queda, mas curtíssimo prazo. Se a gente analisar graficamente, onde você tem o xizinho, aí nós temos esses fundos, né? Onde o mercado vem testando, enfim, a gente consegue entender que o dólar está no meio do caminho para voltar a corrigir, buscar uns 5,55, 5,56, baseado nessa banda de oscilação aí desde junho até esse momento. Os fatores agora eles são positivos, você tem acompanhado com certeza aí as informações, inclusive tivemos uma surpresa a receber o PCA 15 dessa semana, que trouxe um IPCA um pouco abaixo do esperado. Isso é um bom sinal, porque nós vínhamos numa aceleração, digamos assim, um aumento de IPCA semana a semana, inclusive a pesquisa Focus vinha revisando isso, revisando para cima também o câmbio e revisando para cima também a Selic. Hoje, a Selic já prevista pelo Banco Central no final do ano. O Banco Central, quando eu falo, é a mediana dos bancos enviadas ao Banco Central, que publica a 11,5 para o final do ano. Mas, se a gente começa a ver esses números um pouquinho mais contidos, quem sabe até
não tenhamos essa revisão tão agressiva até o final do ano, tá? Tem bancos aí dizendo que precisa ir a 12% para realmente segurar a inflação. Mas isso aí de tudo, de fato, ajudou o dólar a cair. Ajudou o dólar a cair tanto assim? Não tanto. Porque quando a gente vê que existe um freio, e esse freio se chama ali fiscal, e esse é um problema que nós temos tido regularmente, nós temos um problema de definição de um plano de que possa convergir com a contenção de gastos, que seja sólido e que não afete tanto aí também o bolso mais do empresariado, né? Nós temos aí nem o consumidor final. A princípio, nós temos falta um trabalho um pouco mais ostensivo nisso, né? De fato, o mercado tem falado isso muito e, a priori, nós temos aí uma situação favorável para o real momentaneamente, porque converge também com a situação dos estímulos na China. A gente que vem falando de China há um bom tempo, Alessandro, o governo chinês, e até ouvi essa palavra essa semana, preparou uma bazuca de estímulos aí para tentar gerar liquidez no mercado interno chinês. Porque o que acontece na China é o seguinte: quando você não tem uma economia aquecida internamente, os chineses vão para o mercado externo ofertar os seus produtos, né? Incluindo commodity, vender commodity. Aconteceu com os metais, né? Vamos falar o minério, tá? Só que ele joga minério no mercado, e o que ele faz com os mercados? Ele deprecia o preço das commodities no mundo inteiro. E aí isso já está também gerando o quê? Um certo tipo de barreiras tarifárias para a China. Então, a China vai buscar exportação, vem crescendo os números de exportação chineses, mas, ao mesmo tempo, precisa reativar a economia local, precisa reaquecê-la. Então, o governo chinês está com essa tentativa de estímulos no mercado local, isso aí espalhou, né, repercutiu no mercado mundial, fez também com que as moedas ganhassem mais força, né? É, fez com que o dólar caísse perante outras moedas, incluindo as moedas mais fortes, e só que ao mesmo tempo esses estímulos eles estão muito no canetaço. A gente precisa entender no parâmetro oferta-demanda se isso aí vai funcionar. Quais são esses estímulos, Alessandro? Crédito, né? Melhorar as linhas de crédito no país, reduzir juros, né? De empréstimos imobiliários, também reduzir os depósitos, né, compulsórios no país. O que são depósitos compulsórios? Pessoal de casa, não sei se já ouviu falar disso, mas todos os dias os bancos centrais exigem que os bancos depositem o valor final no dia, que digamos que tem um problema sério, uma crise, uma guerra que faça, né, afete os mercados, o Banco Central do país ele contém todos os dias um percentual de de dinheiro desses bancos. Quando ele reduz isso é uma obrigatoriedade. Quando ele reduz isso, a China faz isso, ela está deixando mais dinheiro no mercado para circular, né? Então isso aí gera liquidez no mercado para os bancos emprestarem, para os bancos repassarem para quem precisa. Quando os depósitos compulsórios aumentam, né? O que acontece com o mercado? Ele reduz a liquidez, ele tira essa tentativa de gerar mais dinheiro para quem precisa. E então, com essa medida do governo, isso também ajuda o mercado local. Só que aí que eu falo, gente, são questões aí que são no canetaço. A gente precisa entender será que eles vão tomar mais empréstimo mesmo porque o governo tá reduzindo a taxa? Sabe, culturalmente, né? Aqui no Brasil funciona, nos Estados Unidos funciona, mas na China, né? Que tem uma cultura muito mais contida nos seus gastos. Então, a gente tem que entender um pouquinho isso. Mas eles preveem aí que serão em torno de 50 milhões de famílias que vão se beneficiar, 50 milhões de chineses que vão se beneficiar com essa nova, com esses estímulos. Já dá um pouco mais de propulsão para o mercado. Isso fez o mercado dólar cair também no mercado mundial, e isso respingou aqui no Brasil, tá? A gente tem hoje, Lucas, Alessandro, até... Lucas, Diga. eu queria te, só voltando para
da nossa moeda aqui, né? Nós estamos ali a 5,44. Qual é a tendência que tu vê? A tendência realmente é a manutenção de um ritmo de declínio das taxas de juros americanas, uma nova elevação na taxa de juros do Brasil efetivamente, porque isso poderia fazer o mercado manter uma trajetória negativa. Tu acredita que isso pode acontecer? Tu acredita que é factível a gente ver um dólar trabalhando abaixo dessa linha aí de suporte que está ali 5,42, que nem tu tinha falado? Ou essa questão toda brasileira, interna o que está acontecendo é que a moeda está sendo guiada por esses diferenciais de juros. Não tem nada a ver com questão econômica mais interna, assim, porque a gente sabe que a nossa questão fiscal continua muitíssimo complicada. Tu acha que é factível que caia mais por essa questão de diferencial de juros, ou o problema fiscal no Brasil vai impedir que rompa esses suportes? Alessandro, eu não tenho, meu sentimento não é que esse dólar vai cair muito. Eu acho que ele vai possa testar para baixo desse suporte de 5,42, 5,400, que é um suporte psicológico forte. Quem sabe teste para baixo, mas eu não acredito nessa consolidação. Eu enxergo que a questão fiscal ela é muito delicada. Eu enxergo que essas revisões para cima em taxa de juros, eu acho que o BC talvez venha a revisar para cima, mas eu não sei em relação à contenção dessa inflação do IPCA, se essa metodologia ela vai se concretizar ou essa perspectiva vai se concretizar, porque se nós tivermos uma melhora no IPCA, uma contenção um pouco maior na inflação, não tem por que revisar juros para cima. E lembre-se, se os juros não revisa para cima aqui, a gente atena um pouquinho a situação de uma potencial queda no dólar, porque os juros foi cortado nos Estados Unidos, tá? Então, eu não vejo, enquanto não há um programa claro de contenção de gastos, isso para mim está uma questão que parece que o mercado enxerga, de que esse dólar vai cair muito, tá? Eu acho que talvez a gente tenha no curto prazo aí talvez uma correçãozinha um pouquinho mais para baixo, pode até testar um baixo, mas eu acho que volta a buscar os níveis de 5,50, tá? Praticamente, no meu ver, digamos, respeitando a tendência gráfica que a gente tem aí no teu gráfico. Claro, se houver uma postura diferente, né, de talvez a gente ter um pouco mais de contenção de gastos, né, a gente vê que o governo está zerando o déficit, que essa tendência é uma tendência maior para 2025, aí talvez o dólar possa amenizar um pouco, mas dólar abaixo lá que nós tínhamos no passado ali, abaixo dos R$ 5, para mim, ilusório. Não vejo essa situação. Eu acho que o que eu vejo no mercado, clientes é apostando na compra agora desses níveis, né? Mais próximo 5,420, o pessoal se posicionando na compra. Embora nesse curtinho prazo tenha um pouquinho de venda. Agora, você vai vender nesses níveis aí, com a situação um pouco incerta em relação ao nosso fiscal. Eu não sei, eu acho um pouco crítico. Nós temos também o que avaliar a seguinte coisa, Alessandro, nós temos as commodities performando mal, minério performando mal, isso para nós, Brasil, que exportamos, não é bom. Nós temos algumas companhias do mercado que são muito importantes e são cruciais na nossa bolsa, como a Vale, né, que a gente possa ver, talvez, que isso venha afetar um pouco mais essas empresas. Petrobras, petróleo caindo, estamos com petróleo próximo a US$ 70 o barril, e agora existe uma certa indicação de que eles não vão parar de produzir o petróleo. Então, né, mesmo, então, nós temos uma demanda menor da China, uma produção que não está bem indicada, que vão cortar, e petróleo cai. E isso também afeta o nosso mercado um pouco, tá? Porque a Petrobras também é uma empresa que participa desse mercado internacional, né, de petróleo. Então, de uma certa forma, eu te diria, claro, a gente, se nós tivermos uma sensibilidade da presidente da Petrobras de reduzir, quem sabe, mexer um pouco no preço dos postos, pode amenizar nossa situação aqui de inflação. Isso ajuda um pouco. Agora, a distância dos juros ela é importante também, né? A gente entende que isso aí foi o que mexeu bem com o mercado. Então, a gente tem que observar. Eu não vejo esse dólar caindo muito. O pessoal me pergunta, claro que a gente não enxerga o futuro, mas para mim parece que
mesmo com esse movimento que convergiu de fatores positivos nos últimos dias, o dólar não caiu tão expressivamente. Pra você ter uma ideia, no ano, a gente ainda tem dólar a 12, 9% mais alto que o ano passado, e no acumulado do ano, 12%, tá? Mais alto que o ano passado. Agora, esse mês aliviou 1%, mas você sabe que 1% do dólar é uma oscilação de um dia, né? Então, eu acho dessa forma. Talvez a gente prevendo que possa acontecer semana que vem, vai ter um pouco mais de agito, vamos ter alguns indicadores, né? Então, pode ser que seja interessante, Já podemos falar da agenda da semana que vem, Lucas? com certeza, podemos Temos na falar agora. tela, temos na tela. Vamos botar na tela aí que a gente visualiza bem. Pode começar, Lucas. O que que a gente tem aí semana que A vem, gente então? tem, para a semana que vem, nós vamos ter, especialmente segunda-feira, a gente vai falar de a relação dívida e PIB no Brasil e superávit orçamentário, mês de agosto. Importante, porque a gente vem falando disso, né? Como é que está a nossa relação de dívida? Tem muito a ver também com os nosso fator interno aqui, gastos e tal. A gente, Alessandro, esqueci de comentar, a gente está tendo vários discursos dessa semana também de dirigentes do FED, inclusive o Paulo deve estar falando agora nesse momento, tá? E Roberto Campos também. Então, é importante o pessoal acompanhar esses últimos 2 dias da semana, porque o pessoal do FED está falando em relação às suas perspectivas inflacionárias e números dos Estados Unidos, que até a gente não comentou, mas os Estados Unidos está performando bem, ou seja, afastando aquele elefante, né, que seria na sala, que seria um temor de recessão, né? Quando você está contendo inflação e o país está produzindo, tá empregando, está crescendo, você afasta a recessão. É um soft land mesmo, tá? E no mesmo princípio da agenda da semana que vem, vamos ter o Fed falando ao longo da semana que vem, alguns dias, especialmente na segunda-feira, nós temos o presidente do Fed falando, mas nós vamos ter alguns dados, por exemplo, o PMI industrial na terça-feira, junto com os dados dos Estados Unidos, PMI dos Estados Unidos do mês de setembro e ofertas de emprego JOLTS, que é aquele que analisa todo o mercado de empregos dos Estados Unidos mais abrangente, inclui todo o mercado. Isso do mês de agosto, importante. Quarta-feira nós temos produção industrial no Brasil de agosto e dados de emprego privados nos Estados Unidos, tá? Do mês de setembro, isso na quarta-feira. Quinta-feira, pedidos de auxílio, iniciais de auxílio-desemprego, que hoje, inclusive, nós tivemos uma queda num dado que foi publicado, e PMI de serviços dos Estados Unidos. E na sexta-feira, que é importante, que é o tão aguardado, esperado, payroll. Esse não inclui, claro, cargos no setor agrícola dos Estados Unidos, payroll de setembro, tá? Além da balança comercial, que para o Safra sempre vocês publicam, né, todos esses dados aí, que é importante. Mas quarta-feira, o que que nós devemos falar? Desculpa, na segunda-feira, o que que nós devemos falar que é muito importante? Temos formação de PETAX no Brasil. Segunda-feira é o dia de colagem de contratos, tá? Esse é um dia que promete, porque nós vamos ter, além desses indicadores que eu comentei, a segunda-feira nós fechamos o mês de setembro. E aí nós temos uma grande flutuação no mercado. Então, eu acho que segunda-feira é um dia interessante. Eu pontuaria segunda-feira e sexta-feira como dias que eu acho cruciais para a semana que vem. Maravilha, Lucas. Para a gente encerrar o nosso papo de câmbio, tu tem aí de dica, de repente, para o pessoal que opera, que depende desse mercado, que usa como proteção, enfim, o que que a gente Eu acho que pode te procurar, tá na descrição do vídeo, se precisarem do serviço do Lucas, os dados dele, como chegar até o Lucas Berti. O que que tu Com acha, certeza, Lucas? Alessandro. Eu trabalho como correspondente do Banco Oribank, já comentei com vocês aqui algumas vezes, né? Banco de São Paulo, tradicional. Fazemos muitas proteções, mas ao mesmo tempo trabalho com uma turma aqui numa parceria que eu já tenho há 6 anos com a Intertrade Investimentos. Pessoal, eles são técnicos na área de opções e dólar, e a gente conversa muito sobre isso. E nós estamos apostando um pouco no mercado na posição compradora agora, né? As agrícolas que são nossos clientes nos procuram, perguntam, a gente aposta um pouco mais na compra. A gente acha que é um momento 5.420, 5.430 já é um momento bom para posicionar uma compra. A gente não teria esse sentimento de colocar como venda, mas, claro, o mercado ele é imprevisível. Só que eu diria o seguinte: até para quem vai fazer uma posição talvez um pouco de médio prazo, eu acho que a compra ela é bem-vinda.
Então, eu daria essa dica. Eu acho que é um momento bom comprar. Para quem vai vender, talvez esperar um pouquinho, puxar, quem sabe, até os próximos 5,50, né? O mercado tem toda a condição de ir até lá, né? Uma noticiazinha ruim, às vezes, você joga, o mercado vai logo para esses níveis aí. Então, talvez esperar um pouquinho antes de vender. Maravilha, Lucas. A minha dica final é que na descrição do vídeo, bom, nesse vídeo aparece também, mas na descrição do vídeo tem nossas redes sociais, esteja junto conosco. Tem lá o contato do Lucas Berti, como eu falei, assim como os próximos eventos de Safras e Mercado. Semana que vem, 2 e 3 de outubro, tem um grande evento que é o Safras Agri Week, com os principais especialistas de safras e mercado, falando tudo sobre os mercados agropecuários. Fique ligado, 2 e 3 de outubro é um evento 100% online e 100% gratuito. Tá? Então, ele é todo online nas manhãs de 9 horas até o meio-dia. Né? Online, você pode se conectar de onde estiver e gratuito. Não perca que é muita informação. E então, Lucas, era isso. Ah, uma boa tarde para ti, uma boa sexta-feira e até a próxima, Lucas. Um abraço a todos. Obrigado, Alessandro. Uma satisfação. Até a próxima.